Oi, gente, Roberto Rei Lubiscar aqui. Nos anos 50, os filmes de cowboy, os westerns, estavam acho que no auge, assim, quase na primeira metade, em 1952. Quase um quarto dos filmes lançados no mercado norte-americano foi de western. Ok, a maioria deles, aquelas grandes histórias sobre massacres de índios, cowboys, mocinhos, machos, eh, percorrendo o grande, the great outdoors, né, as vastidões abertas e construindo a América. Só que, como eu já falei na resenha dos Brutos Também Amam, né, do Shane, havia o começo de um certo tipo de westerns, styles westerns psicológicos, que foram influenciados pelos filmes noir, que colocavam sal nessa, né, em demasia nessa massa, né? Começavam a mostrar um oeste mais sujinho, é, heróis não muito heróis, anti-heróis, gente, enfim. Um deles é Matar ou Morrer, High Noon, que foi lançado em 1952 e está no catálogo da Netflix e eu revi, que tem um Gary Cooper já envelhecido, fazendo par com uma Grace Kelly novinha. E, enfim, bom, é, esse filme é como se ele negasse o final feliz em um filme de western. Ou, porque assim, o filme começa quando o Gary Cooper, o xerife, tá deixando o emprego. Ele tá casando com a menininha lá, com a Grace Kelly, que é uma Quaker. Então ele é uma daquelas religiosas que nega qualquer tipo de violência. Nega tanto que durante uma boa parte do filme ela até pensa em largar o marido dela, deixar o marido dela sozinho, como o resto da população deixou. Enfim, esse xerife tá largando a estrela dele. Só que ele não apontou o xerife, que é o Bridges, o Lloyd Bridges, inclusive. Ele não apontou o sucessor que seria natural. Ele apontou um outro sucessor. Mas enfim, ele tá para ir embora da cidade quando vem a notícia de que um cara que ele condenara fora libertado pelos juízes lá do norte. Né? Provavelmente isso aí ficava. Então, às vezes, o norte era mais liberal, mais industrial, e liberou. Só que esse Facínora liberto, ele tinha prometido que ele iria vingar e ia matar o Kane, que é o sargento, o Gary Cooper. E então já também vem a notícia de que esse pistoleiro chegará no trem do meio-dia. E falta apenas uma hora para o meio-dia, uma hora e pouco para o meio-dia. E o que se passa então, desde que o xerife, ou ex-xerife, que vai ter que ficar xerife mais um pouquinho, Will Kane, ele tentando recrutar pessoas para o ajudarem a conter esse pistoleiro que vai chegar e para se vingar. Só que daí, como a cidade estava pacificada, né, fazia anos que o xerife expulsara aquela gente ruim da cidade, várias pessoas, por motivos diferentes, o que vai equivaler à cidade inteira, não vai ajudar o xerife. Ah, não, foge, ele só quer você. Se você for embora, não vai acontecer nada com a gente. Outras pessoas, quando a cidade era dominada por essa gangue, era até mais legal, eu vendia mais aqui quando tinha gangue. Outros falam, não, a gente não pode ajudar porque se a gente começar com esse bang bang de novo, os nortistas, eles não vão querer investir aqui. Deixa, vai embora que resolve o nosso problema. Ou seja, é uma comunidade que abandona esse herói. E aí esse herói, a gente vê que a peregrinação, enquanto os outros dos grandes faroestes que eu digo,
em termos de amplitude, né? O High Noon, no Matar ou Morrer, é um grande faroeste justamente porque ele não cai nessa outra categoria que era mais comum. Como nos aqueles faroestes grandões onde o herói sai pelo sertão ou pela natureza como um cavaleiro medieval, a peregrinação do Kane nessa narrativa que se passa praticamente em tempo real, né? Não é uma coisa não é uma coisa do cine dinamarquês, lá da Dogma, nem da série do não sei que Jack Bauer. Em 1952, a gente já teve um filme que praticamente em tempo real, esse xerife velho, silencioso, vai caminhando pela cidadezinha dele, tentando arregimentar companheiros e não dá certo. Então ele tudo o que tinha nos outros faroestes mais comuns, aquela amplitude, aquela vasta paisagem, é confinado numa cidadezinha. Essa peregrinação é restrita ali e é a história do abandono de um herói pela comunidade. Tanto é que presta atenção como que no final o que no começo ele fez com a estrela, quando ele achava que ele poderia ir embora normalmente, e o que ele faz com a estrela depois. Diz que isso, inclusive, deixou o John Wayne e o Howard Hawks super bravos, essa desconstrução do herói. Por isso que eles responderam com Rio Bravo, que é um filme que eu já citei aqui quando eu falei da vingança do Lefty Brown, que é um faroeste de agora com o Bill Pullman. Falei que tem uma intertextualidade com Rio Bravo, do Wayne. High Noon, ou Matar ou Morrer, não deixa de ter em Rio Bravo uma resposta, porque lá em Rio Bravo o personagem de John Wayne, que é o xerife machão, ele recusa a ajuda da comunidade. Não, eu tenho que fazer, eu fui contratado para fazer isso, né? Ok. O High Noon, né, em preto e branco, né? Matar ou Morrer em preto e branco. Ao final, claro que acaba num tiroteio, um tiroteio super bem filmado, e é um enorme de um filme pequeno, né, em termos, por isso que do 100 filmes que foram lançados de cowboy em 1952, provavelmente High Noon ou Matar ou Morrer é o que ficou, né, porque ele tem todo esse diferencial. Dá para você fazer uma leitura da situação política dos Estados Unidos, da caça aos comunistas que acontecia na época, tanto de um lado quanto para o outro, né? O roteirista do filme estava sendo acusado pelo Comitê de Boas Maneiras lá, o Comitê de Atividades Anti-Americanas, gente. Bem na época em que o filme estava sendo rodado. Por outro lado, tem gente que vê o personagem do Gary Cooper como o próprio McCarthy, né, resolvendo tudo sozinho, até porque o Gary Cooper mesmo deu um depoimento amigável, estava defendendo a carreira dele, né, para o comitê. Isso aí você pesquisa, se você quiser fazer essa ligação entre High Noon, Matar ou Morrer e o macartismo, faça. O que me interessa aqui nessa resenha, até para não ficar muito comprida, né, já deve estar enorme, é essa desconstrução do herói e do cenário do western otimista, né? E como eu falei esse negócio da desconstrução do final feliz, é porque para assim, a maioria dos westerns, os bandidos são mortos e tudo acaba bem, volta a paz. Ali nesse filme falou, talvez a paz vai provocar com que essas pessoas nem lembrem mais dos heróis que ajudaram a construir essa paz. É enorme um filme, lindo, adoro. E o Gary Cooper tá ótimo como na cara dele você percebe a dor, você percebe o medo. Ele tá muito bem. E pra gente que é mais velhinho, eu já assisti várias vezes esse filme, então eu procurei se tinha versão em português e tinha com dublagem da minha época. Então até isso eu gostei também. Tchau.